O tema da palestra é uma pergunta que eu tento me fazer todos os dias, que é se eu posso morrer hoje. Não é uma pergunta para você tentar adivinhar coisas aleatórias, se você é possível morrer hoje mesmo, para tentar adivinhar coisas assim. Não. É mais sobre se você se permitiria morrer hoje, se você está feliz com as ações que você realizou ao longo do seu dia. E também é longe de ser coisa frívola, longe de ser uma coisa de jogar tudo para cima e viver o hoje. Longe disso, porque caso você não morrer amanhã você vai ficar muito decepcionado com você mesmo, muito arrependido. E isso vai continuar durante vários dias. Então, o que é de fato a resposta dessa pergunta, eu suspeito que esteja muito relacionado com a felicidade que a gente tem que levar para a vida, que é a felicidade genuína. Bom, eu comecei minha trajetória em 1995 aqui em Brasília mesmo. Mas eu acho que até os meus 13 anos, as coisas mais importantes que vocês têm para entender durante 10 minutos é que eu acabei morando em 3 cidades, eu mudei 7 vezes de casa e também já tive uma infância muito feliz perto do meu pai, minha mãe e minha irmã. Na época, eu morava em Curitiba. Em 2006, 2007, aconteceu o maior medo enquanto criança. Meus pais se separaram. Era realmente meu maior medo. E não foi uma separação muito fácil. Foi uma separação bem ruim entre os dois. Eles não se falaram desde então. E acabou que isso foi um período muito tenso assim, na minha vida, porque eu fiquei muito dividido. Mas eu fiquei muito decepcionado com as coisas que meu pai fazia. Inclusive, eu que era o responsável por cobrar a pensão do meu pai. Fiquei responsável por cobrar a pensão dele durante muitos anos. Foi um período de muita insegurança e muito desconforto. Acabou que a gente morava em Curitiba na época e a gente teve que se mudar para Brasília. Foi eu, minha mãe e minha irmã, juntos para a casa da minha avó. Durante esse período foi muito estressante a questão do dinheiro na família. Principalmente no que considerava dos anseios da minha mãe. Porque aquela pensão que eu cobrava do meu pai, ele nunca conseguiu pagar. Nunca pagou. E, bom, minha mãe tinha colocado um objetivo muito importante para ela, que era propor e conseguir entregar uma educação que ela acreditava ser de qualidade para minha mãe, para minha irmã e para mim. Isso era tão importante que mais ou menos entre 40% e 50% de todo o orçamento familiar era só para custear a minha escola e a escola da minha irmã. E por conta disso, com o sonho da minha mãe, a gente colocou um sonho em conjunto, tanto para mim quanto para minha irmã, da gente se formar no ensino médio de uma boa escola que ela gostaria de entregar para a gente, e a gente entrar na universidade pública. E eu coloquei esse sonho em conjunto. Aos 15 anos, eu queria entrar no curso de engenharia de produção, que era um curso que mais fomentava o empreendedorismo na minha visão, e era numa universidade pública, na Universidade de Brasília, porque eu não queria ficar longe da minha família. Eu não ia ficar longe da minha mãe e da minha irmã mesmo. Então tinha que ser em Brasília. Ok. Para você entrar na universidade pública, tinha 2 opções. O PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada, foi o meu principal. Ele é como se fosse um vestibular, uma prova dividida em 3 anos, para quem não conhece. É feito ao final de cada ano do ensino médio. Ao final do meu primeiro ano, eu tirei 30 no PAS 1. Foi muito esforço. E não é uma nota muito boa. Dava para passar no curso de engenharia de produção se eu tirasse 30 nos 3 PAS. Mas não era confortável, porque era bem assim a média de corte. E se a média de corte subisse, eu teria um problema muito grande. E foi aí que eu comecei a estudar muito mesmo para o PAS 2. No ano de 2011, eu comecei a tocar muito forte o PAS 2, até que teve um problema súbito na minha vida. Meu pai morava em Curitiba na época, eu visitava ele a cada 6 meses. Acontecia uma relação de amor e ódio por conta da separação do meu pai e da minha mãe. Mas ainda era meu pai, eu ainda visitava a cada 6 meses. E em maio de 2011 ele faleceu. De problema de coração, como todas as pessoas da família dele. Foi uma coisa muito ruim para mim, para minha mãe, para minha irmã e para mim, inclusive. Minha mãe não tinha falado com meu pai desde então. E é uma coisa muito difícil, assim, você perder um pai. Bom, em 2011 mesmo, eu continuei tentando estudar para o PAS 2, mas eu estava capengando. Alguns meses depois, eu vi um comercial de televisão. E, por incrível que pareça, o comercial de televisão foi a coisa que mais me animou durante muitos meses, porque ele trouxe um slogan nesse comercial. E o slogan era esse. E se tornou meu lema de vida, eu juro, é sério. Alguns de vocês viram porque vocês reconheceram, porque é o slogan de uma marca de uísque. Mas é exatamente por isso que ele é meu lema de vida. Não porque eu gosto de uísque, mas é porque
ele traz essa conotação muito forte. Keep walking. Continue andando. Só que, mesmo assim, trazer isso como um lema de vida é engraçado, é leve. E isso trouxe a questão de você continuar mesmo sempre na vida, mas de forma leve. Eu toquei o PAS 2, consegui tirar 49, uma nota muito maior. E foquei muito mais no PAS 3. No PAS 3, foquei realmente muito, e os problemas não pararam por aí. Eu era um grupo de 6 amigos no terceiro ano, e um deles acabou cometendo suicídio. A gente continuou andando, os outros 5 amigos, muito forte, até com o lema do Keep Walking entre a gente. A gente continuou andando com pulseiras no braço, pretas, que hoje viraram tatuagem. Consegui no PAS 3 tirar uma nota absurda, assim, muito grande, 67. Eu consegui entrar em primeiro lugar no curso de engenharia de produção, inclusive passar em qualquer curso que tinha na época. E eu entrei logo no início na universidade no Movimento Empresa Júnior, que foi a minha maior escola, assim, mesmo. Eu fui com 19 anos o primeiro presidente, o presidente mais novo da história da Empresa Júnior. Liderei 60 pessoas, lá aprendi sobre gestão, liderança e várias outras coisas. E também comecei o Imanto, que foi uma iniciativa na época de 3 jovens de 19 anos de fundar um blog de desenvolvimento pessoal. Mas estava bem fadado ao fracasso, porque 3 jovens de 19 anos tentando falar sobre desenvolvimento pessoal não tem muito conteúdo. Mas acabou que eu peguei muito conteúdo e vários ensinamentos que eu tive lá até então, eu trago comigo, como espreitar emoções, meditação, entender relacionamento entre pessoas e tentar buscar realmente a felicidade genuína. Nessa época, eu entendi a questão de empreender socialmente. E logo depois da minha saída do Movimento Empresa Júnior, eu estava livre para tocar empreendedorismo social. E foi aí que, com grande coragem, eu entrei numa construtora e um restaurante de bacalhau. Nada a ver. Mas foi importante, não foi de todo mal, não. Na construtora eu aprendi muito a trabalhar, mesmo. Liderava 6 obras simultâneas, consegui aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, e o restaurante de bacalhau foi um erro mesmo. Era de varejo, eu não gosto muito de varejo, bacalhau, eu também não gosto tanto assim de bacalhau. Mas, durante essa época, começou a me bater um medo muito grande. Começou a me bater um medo de que, caramba, o que eu estou fazendo hoje? Será que é o que eu quero fazer de verdade assim para toda a vida? Porque eu estou colocando meu sucesso, eu estou colocando minha felicidade para um futuro. E acho que por conta das minhas experiências passadas, recentes até, eu comecei a ter um medo da morte muito forte, batendo na minha porta. Quem já experienciou o medo da morte entende o que é isso. Todas as construções que você está construindo na vida, será que elas vão para água abaixo se você morrer? A vida é muito frágil. O que acontece se você morrer? Amanhã. Pode acontecer. E agora? Por conta disso, eu comecei a estudar os samurais, porque eles tinham o medo da morte muito próximo, por conta da guerra. Mas, mesmo assim, eles têm muitos ensinamentos sobre plenitude. E por que isso? Por que isso? Eu comecei a pesquisar, comecei a entender que era porque eles antecipavam essa questão da morte como para amanhã. E tentavam se permitir morrer todos os dias. E naquela situação que eu estava, numa construtora, no restaurante Bacalhau, eu não me permitiria morrer todos os dias. E assim eu ia jogar por água abaixo todas as coisas que minha mãe fez por mim e que toda a família fez por mim. E eu não podia deixar isso acontecer. Por conta disso, eu e outros 2 amigos, no ano de 2016, a gente começou uma startup de impacto social, chamada Ribbon. Hoje o Ribbon ele é um aplicativo, ele está disponível em Android e iPhone. Ele permite que as pessoas doem para a caridade de forma gratuita, mesmo, sem gastar dinheiro, sem gastar nenhum dinheiro da doação. Isso só é possível porque circulam anúncios dentro do aplicativo. E as pessoas vão recebendo moedinhas ao longo do tempo, moedinhas virtuais, os ribbons, que elas vão acumulando e quando elas quiserem, elas podem doar para a caridade. Tem 4 ONGs lá dentro, e elas são 4 das 18 ONGs mais eficientes do mundo. O que isso significa? Que a gente está ajudando a salvar o máximo de vidas possível com a mesma quantidade de dinheiro. E o usuário sabe que só com um dia de uso do app, ele consegue doar, por exemplo, 2 dias de água potável para uma pessoa. De novo, de graça. É por conta disso a gente entende que esse é o crescimento de número de doações do Ribbon ao longo dos meses, mês a mês, desde o ano de junho do ano passado, que foi quando a gente lançou o aplicativo. A gente está tentando expandir cada vez mais esse hábito de boas ações, que é por conta disso que a gente tenta
se permitir morrer todos os dias. E por conta dele, a gente está colocando o Ribbon em blockchain, por exemplo, que é uma tecnologia hiper nova, hiper inovadora, que a gente consegue trazer mais segurança e mais transparência para nossas transações, para nossas doações, porque essas ONGs elas são internacionais, mas os nossos usuários são só do Brasil. E essa tecnologia vai permitir que a gente expanda os nossos usuários não só aqui do Brasil, mas para fora do Brasil também, para ter usuários em todos os países. É uma tecnologia muito importante e a gente entende e traz muita felicidade que a gente está conseguindo construir o hábito de boas ações para as pessoas, enquanto a gente consegue ajudar as pessoas que mais necessitam no mundo inteiro, que estão realmente focadas. Essas ONGs são focadas em ONGs que ajudam pessoas em estados de extrema pobreza e alta taxa de mortalidade infantil no mundo, enquanto a gente constrói a nossa empresa. Se eu pudesse falar basicamente assim, duas coisas que eu queria muito, muito que vocês lembrassem, sobre viver de forma mais plena. Como que a gente pode viver de forma mais plena? E é o Keep Walking, que foi a coisa que é realmente meu lema de vida, por isso que a tatuagem está aqui. Mas lembrar de viver sem se ligar tanto aos obstáculos, porque eles vão existir, eles vão acontecer, você deve continuar seguindo, mas sim de forma leve. E também, mesmo que a resposta dessa pergunta não seja necessariamente sim, sempre, mas que vocês façam sempre essa pergunta. Você se permitiria morrer hoje e amanhã? Muito obrigado.